Bom dia, turma. Mais uma manhã, nós aqui para aprendermos e darmos continuidade ao quê? Classe dos medicamentos. A partir da página 63, nós falamos na aula passada, e vamos dar continuidade. Mas, para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês e gostaria de saber, está aparecendo mesmo para mim, está aparecendo aí para vocês. Então, eu vou iniciar nossa aula com uma frase que é a dica do dia, tá? O que ela fala? Acredite em você, no que você pode e é capaz. A partir do momento que você acredita que pode, tudo fica mais fácil. Então, nós temos que crer, isso é a mensagem direta do meu coração, porque nós temos que crer em Deus, mas nós temos que acreditar que, se nós aprendermos direitinho, se ficar sem nenhuma dúvida, porque as dúvidas, elas surgem na nossa vida. Só que a dúvida, o problema não é tê-la, o problema é continuar com dúvida. Mas hoje eu digo o seguinte: perdoe, ame, sinta, viva e busque. Seja feliz, o resto é consequência. Então, assim, eu sempre falo saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Se você tiver com saúde, se você tiver com paz no seu coração, o restante é consequência. É pedir para Deus, é estudar e se dedicar. Essa é a mensagem que ele ensina nessa manhã. Vamos fazer uma pequena revisão aí, que nós já falamos até agora. Na aula passada, nós iniciamos as classes dos medicamentos. Então, a pergunta principal era, eu gostaria que vocês tivessem saído da aula sabendo me responder, como eu posso saber para que cada medicamento serve? A resposta é o seguinte: quando você chega lá na farmácia, você sabe para que cada medicamento serve por causa da classe dele. A classe dele é o que diferencia para que cada medicamento serve. Ou seja, na aula passada nós falamos um pouquinho dos analgésicos, antitérmicos. Então, o analgésico é o quê? É um medicamento para dor. A classe dele é para dor, ou seja, é um antitérmico. O antitérmico é para febre. Só que, porém, tem alguns analgésicos que têm uma duplação. Além de ser analgésico, ele é antitérmico. Então, como é que funciona? Existe analgésico, só relembrando, que é fraco, grosseiramente falando, é fraco, porque são dores, desde dores leves a dores moderadas. Um analgésico de dor leve e moderada, ele não vai parar com a dor. Ele vai, de repente, por alguns momentos, mas ele não vai suprir uma dor intensa. Um exemplo, cólica renal. É uma cólica, assim, de moderada a forte. É uma dor forte, não vai resolver tomar lá dipirona, tomar paracetamol. O AS, já que eu falei de antitérmico, só relembrando, o AS é marca. Então, se na verdade é o ácido acetil salicílico. Esse medicamento, ele é utilizado para clientes que têm problema cardiovascular. O que ele faz? De uma certa forma, ele afina o sangue. Então, ele tem que ser usado com moderação, principalmente o melhoral infantil. O nome está falando, melhoral infantil é marca. O que tem dentro do melhoral infantil? Ácido acetil salicílico. Então, quando a mãe, por qualquer coisa, dá um medicamentozinho ali para a criança, é um medicamentozinho. Não, na verdade, não é um medicamentozinho. É um medicamento que interfere na coagulação do sangue. E assim vai. Nós falamos dos antigripais, que os antigripais não é o único componente para combater a gripe e o resfriado. Tem lá o analgésico, tem o que é para coriza. Então, são 3 componentes em um único medicamento. E os antiácidos é para quê? É para combater o excesso de produção de ácido clorídrico. Só que tem um detalhe. Às vezes está com excesso de produção, mas não está com dor. Vou dar um exemplo aqui, se você estiver anotando aí, o Sorrisal. O Sorrisal, ele tem lá bicarbonato de cálcio, carbonato de cálcio, e tem na composição dele o AS também. Desculpa, o ácido acetil salicílico. Então, se a pessoa está com excesso de produção de ácido clorídrico e está associado à dor, então tem que ser. Ah, mas e o heno? Ele também não é para combater o ácido clorídrico? Sim, tem na composição dele
Desculpa, deu lápis. Tem na composição dele o bicarbonato de sódio, mas também não tem. Você observa lá, quando terminar a aula, você vai lá no Google, vai colocar lá o nominho lá, o Sorrisal, você vai abrir, vai ver que é medicamento que tem dor, para dor, quando está seguido de dor. Eu estou explicando especificamente esses dois medicamentos, que é um exemplo de dois medicamentos, que eu estou falando das marcas deles, e que eles servem. Então, a professora está só relembrando o que a gente falou. Então, se a pessoa está com dor, está com desconforto no estômago, é um. Se está com desconforto seguido de dor, é o outro, ok? Se você for pegar sua apostila, releu ali, viu que ainda ficou com alguma dúvida diante do que a professora já falou até agora, você vai colocar lá no grupo e a professora está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Falamos dos antiespasmódicos, é lá, é cólica. Então, não é toda cólica que é igual. Aonde nós temos musculatura lisa é onde a gente pode sentir o quê? Cólica. Hepatoprotetores, quer dizer que é medicamento para combater problemas relacionados ao funcionamento, ali, ao equilíbrio do fígado. Porque é o fígado que faz o metabolismo tanto dos alimentos quanto dos medicamentos. E hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade falando da classe dos medicamentos. Só relembrando, tem mais ou menos cerca de 53. Destas 53, eu tenho certeza que nós já falamos pelo menos aí em torno de umas 35 ou mais. Por quê? A cada projeto que nós passamos, a professora sempre vai falar do analgésico, do antitérmico, dos antigripais, porque esses medicamentos que eu acabei de citar aqui, essas classes, são classes que não precisam de receita médica para comprar. Faz parte lá do projeto de desenvolvimento pessoal, quando nós falamos da prescrição farmacêutica. Então, tem algumas classes de medicamento que é o farmacêutico que vai estar prescrevendo, entendeu? Não precisa ir ao médico. As que precisam ao médico, nós também vamos falar. Até o final desse projeto, nós vamos dar continuidade falando sobre elas. Só relembrando, então a professora parou aqui, ó. Eu parei nos antisseborreicos, ou seja, o que é um antisseborreico, professora? Aonde que está isso daí? Está lá na sua apostila, na página 66, o primeiro item lá. Antisseborreico, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o acúmulo de oleosidade, seja na pele ou no couro cabeludo. Ou seja, essa classe de medicamentos vai ter lá o quê? Shampoo para caspa e vai ter o quê? Sabonete para pele oleosa. O que eu gostaria que vocês guardassem da informação especificamente dessa classe? Que, lembrando lá no projeto de cosmetologia, esse é um produto grau 2. Por quê? Se é um shampoo para caspa, é um shampoo que está prometendo algo a você. Então, ele é um shampoo, o quê? Diferenciado. Não é qualquer shampoo que acaba com a caspa. Tem que ter ali componentes dentro desse shampoo, porque o excesso de oleosidade, um exemplo, na pele, você pode fazer uma venda casada. Aproveitando que você está vendendo o sabonete, explicar para ele ali, porque quando os antisseborreicos, a pessoa quando tem acne, quer dizer que ela tem excesso de oleosidade na pele. Não é só usar o sabonete. Algumas pessoas vão chegar a reclamar e falar assim, tipo, Thaís, esse sabonete que você me indicou não é bom. Aí você vai dizer, mas é a Sepsia. Mas não adianta a pessoa usar a Sepsia é uma marca, tá? Mas não adianta ela usar a Sepsia e não usar o asepsia correto, o tipo de pele dele. Não é porque é a sepsia que combate a oleosidade. Não são todos. Não é todo mundo que tem a pele igual. E o couro cabeludo é o seguinte, vai usar um shampoo anti-caspa. Tem que usar um bom condicionador, não é porque tua pele é oleosa que não tem que usar um condicionador junto. Assim como a pele ou o couro cabeludo, não é só tirar a oleosidade, é retirar a oleosidade e fazer o quê? E hidratar, ok? Então, pensando nisso, a outra classe de medicamentos que também não precisa de prescrição médica é o descongestionante. Só que tem um detalhe. Não é todo nariz escorrendo ali, aquela coriza, aquela coisa ruim. Coriza é nariz escorrendo, tá? É a terminologia que você utiliza. Que se pode usar. Quando a gente falou lá em automedicação, e a gente vai voltar a falar sobre automedicação até o final desse projeto, a automedicação não é todo medicamento que se usa para descongestionar que pode ser usado constante.
Ela é uma classe de medicamento que não se pode usar, tem que ser muito cuidadoso ali. Por quê? Ó, vou dar um exemplo. Não estou fazendo propaganda, mas o rinossoro. O que tem dentro do rinossoro? Você vai pegar lá e vai dar uma olhada. Dentro do rinossoro tem cloreto de sódio. Ah, professora, então rinossoro é igual ao Sorine? Isso. Só muda a marca, tá? Dentro da composição dele tem cloreto de sódio. O que cloreto de sódio vai fazer? Vai ajudar a abrir, a melhorar, a descongestionar. Diferente do Afrin. Afrin é o quê? É marca também. Você tem que olhar o que tem no Afrin, que às vezes o componente que está indo ali, ele vai descongestionar, porém, o que vocês vão fazer agora? Eu vou dar uma atividade para vocês entre essa aula e a próxima, e vocês irão pesquisar, anotem aí, ó, o descongestionante. Vocês vão pegar a bula do descongestionante e vai colocar lá assim, ó, malefícios do descongestionante. E depois, quando a gente voltar, vocês vão falar para mim o que vocês encontraram, ok? Então, depois a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque é uma classe de medicamento, só tem uma ressalva sobre ele. Exemplos, além de, como eu falei, né? O rinossoro, o Afrin, o Sorine. Sorine usa muito em criança, mas não pode estar usando em excesso. E aí, por quê, professora? Eu não vou falar a resposta, não. Vocês é que vão trazer essa resposta na próxima aula. Anotem aí. Quais os malefícios que o descongestionante nasal pode trazer? Testes e diagnósticos. Vamos supor, dentro da farmácia não se vende somente medicamentos. Se vende lá, então, os insumos e correlatos. Então, o que a gente tem que estar atento? Tem bastante teste de diagnóstico. A exemplo, teste de farmácia. O próprio nome está falando, nem falar teste de gravidez, é o teste de farmácia. Teste de gravidez. Esse aqui é o glicosímetro, que é o aparelho de Dessler, né? Quem tem diabetes é na farmácia que a pessoa compra. Teste rápido, agora, até para o Covid, estava sendo vendido na farmácia. É caro, mas ele é um teste de detecção. A maioria dos exames que são vendidos na farmácia são testes capilares, são testes para detectar. Deu alterado, automaticamente, se o cliente voltar lá e falar, o que eu faço, como é que é, você vai orientar ele a marcar o médico e coletar esse exame onde? Em jejum. Então, é importante. Então, só lembrando, se você estiver anotando aí, pertence ali, juntamente com os medicamentos, os testes de diagnóstico. Os principais são para diabetes, para colesterol. Colesterol? É, para colesterol. Então, a Roche é um laboratório muito bacana, e a Roche tem um aparelho que você pode comprar. Ele é parecido com o aparelho de Dessler, só que ele é maior, e é para fazer o teste de colesterol. O custo dele é alto? É. São todas as farmácias que tem? A resposta é não. Então, mas para que você saiba, se você for trabalhar numa farmácia hospitalar, tem algumas farmácias hospitalares que têm esse aparelho lá dentro. Além do de gravidez. Ah, que mais? Existe outros, e quando você for contratado na farmácia, é importante você passar lá, dar uma olhadinha. Teve dúvida, pergunta do farmacêutico, ou para algum funcionário que já está ali há mais tempo, pergunte para ele, é para diagnosticar que exame? Ou para detectar que tipo de exame? Aí ele vai falar para você se é glicemia, que é o do diabetes, se é de gravidez, se é o do Covid. E para você ter uma ideia, em algumas farmácias, que elas têm esse aparelho de detecção de teste rápido para AIDS. Hoje em dia é muito comum, não é questão de ser comum, mas antes era muito difícil. O custo do exame do HIV, ele é alto. E lá na farmácia, não sai tão caro comprar o aparelhinho para poder fazer o teste. Mas a pessoa não quer ir no postinho de saúde, ou não quer que alguém saiba. Enfim, as vitaminas. O que são as vitaminas? São substâncias que a gente sabe que ele é bom para o funcionamento do organismo, que nós podemos extrair ele da fruta, legume, verduras. Porém, de acordo com a vitamina que falta no nosso corpo, é a deficiência nutricional que nós vamos ter. Ou seja, tomar polivitamínico não é uma coisa recomendada em excesso. Por quê? A falta de vitamina traz prejuízo à nossa saúde.
mas o excesso dela também. Então, o polivitamínico ali, ó, percebeu que o sistema de defesa não está bom, você não tem dormido direito, não está se sentindo bem? Bacana, vamos tomar um polivitamínico. Mas isso o tempo inteiro não é bacana, ok? Então, para que você saiba, não tem um tipo só. Tem vários tipos de polivitamínicos. Inclusive, para o idoso, onde o polivitamínico específico, ali vai ter componentes naquele medicamento, onde vai ajudar o fortalecimento dos ossos. Para a mulher, quando entra na menopausa. Então, assim, existem vários tipos de polivitamínicos. Professora, como que eu vou saber a diferença de um para outro? É importante. Está calmo, não está com muito movimento na farmácia? Pega ali, olha a embalagem, leia a diferença de um para outro, se é só o laboratório. Sempre lembre sobre o princípio ativo. Se o princípio ativo, se os componentes que tem um tem no outro, se um é melhor, se o outro é pior, por quê? É como eu falei, o nosso corpo ele é composto lá 70% de água, correto? E os outros restantes são as vitaminas. As vitaminas ela tem uma função muito importante no desenvolvimento do nosso corpo. Por exemplo, faltou vitamina A, vai ter problema nas unhas, vai ter problema no cabelo, na pele. Mas assim, só para você entender, vitaminas são vendidas na farmácia para pessoas que têm problemas nutricionais. E é uma classe também que não precisa de prescrição médica. Antianêmicos. O que é um antianêmico? O nome já está falando. É para combater a anemia. Então, se esse medicamento é para combater a anemia, como que a pessoa vai saber se ela está com problema de anemia? Fazendo exames. Lá no hemograma, é um exame que ele identifica que a pessoa está com anemia, está com fraqueza, está faltando ali sulfato ferroso, está faltando ela inserir um pouco mais de feijão na alimentação. Alguns alimentos específicos ajudam muito ali. A gestante, às vezes ali, devido a esse suplemento, né, mineral, ali a gestante está desenvolvendo o bebê, é muito comum o médico indicar um sulfato ferroso, ou ainda o ácido fólico. Então, tem medicamento que ele tem o sulfato ferroso, ou seja, tem ferro e ainda tem o ácido fólico. O ácido fólico é para que a mulher, o bebê, quando está desenvolvendo ali a gestante, o bebê não venha com problema de desenvolvimento tanto neurológico quanto espinhal, tá? Então, é importante que na alimentação da mulher tenha o ácido fólico durante a gestação. E a maioria desses medicamentos, não todos, vendem sob prescrição médica. Sulfato ferroso não, mas o sulfato ferritopolimaltose mais o ácido fólico. Quando ele é associado, como ele é específico, precisa de receita médica. Agora eu cheguei numa classe de medicamentos que agora eu quero uma atenção muito especial de vocês. Por quê? Antibióticos. O que os antibióticos fazem? A gente já sabe de cor e salteado que ele inibe, destrói. Em alguns casos ele inibe, guardem bem isso. Em outros casos ele destrói as bactérias e fungos. Então, olha só. Eu vou perguntar aqui para o Matheus vai me ajudar. Matheus, a professora sempre fala ali nas aulas em relação aos antibióticos, certo? Que o antibiótico é para matar bactéria. Mas então, qual é a classe dos medicamentos que é para matar o vírus? Porque tem certo tipo de antibiótico também que é para matar fungo. Você consegue? Você lembra que a professora falou na aula, alguma coisa assim? Lembra, Thaís? Qual de vocês lembra que a professora sempre fala que bactéria se combate com antibiótico? E o vírus? Quem me ajuda? Me ajuda, Thaís? O vírus não tem como combater, né? Ai, Só. Matheus, olha, eu vou dar até um coraçãozinho para você. Realmente, o que a gente vai... Existem os antivirais, mas os antivirais, é isso que eu gostaria que entendesse se vocês já sabiam a respeito, se a professora já havia comentado anteriormente. Antivirais, retrovirais, medicamentos, é para poder amenizar
ou ainda aos sintomas que o vírus causa. Porque vírus não tem, não tem medicamento para matar ele. Vírus é prevenção. Uma vez que alguém adquire um vírus, ele vai lá, vou dar um exemplo agora bem assim, a herpes. Herpes é um vírus que se contrai através da relação sexual. Então, vai se tomar, vai se utilizar ali a pomadinha, porque dá feridinha. Existem vários tipos de herpes, tá? Tem VHS1, que é aquele que dá na boca, tem o VHS2, que é no órgão genital. Mas se colocar o órgão genital na boca e a boca no órgão genital, passa, o vírus que está aqui passa para lá e vice-versa, tá? Então, o vírus vai usar a pomadinha de aciclovir ali, ó. É um tipo de antibiótico que vai utilizar naquela região, mas não vai ali usar para matar o vírus. Ele vai amenizar aquilo que o vírus está causando. O vírus vai permanecer no organismo, pega na relação sexual e pode ficar lá por anos. A pessoa, um exemplo, o HIV é assim. A pessoa contrai o vírus do HIV, ela não desenvolve a AIDS, ele está com o vírus ali, e anos depois que ele já se contraiu, ele nem sabia, já passou para quantas pessoas, ele vai lá e começa a baixar a resistência do organismo, começa a aparecer ali os sintomas, ou seja, síndrome da imunodeficiência adquirida. A palavra AIDS, ao contrário, é isso, tá? Ela é ao contrário porque é uma palavra americanizada, não é brasileira. Então, ao contrário, é a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Bom, resumindo, vírus, você vai tomar um medicamento, a classe de medicamento, para combater os sintomas que ele causa. Então, o antibiótico inibe ou destrói as bactérias e os fungos. Ou seja, como funciona um antibiótico? Existem antibióticos que ele podem ter, o médico fala uma expressão chamada largo espectro. Isso quer dizer, ele mata vários tipos de bactéria. Penicilina é um exemplo dela, muita bactéria, só que assim, é um medicamento, um antibiótico muito forte. E às vezes a pessoa toma e eles até brincam, né? Por causa do calibre da agulha da penicilina é muito grande. Espectro reduzido, ou seja, não mata tanta bactéria assim. É alguns tipos específicos que não conseguem se matar com a penicilina, se mata com isoniazida. Ou seja, os antibióticos, eles funcionam de duas maneiras. Os que matam a bactéria e os que são bacteriostáticos. Ou seja, ele evita que a bactéria se divida, se multiplique. Ou seja, ele evita que ela se multiplique, mas não quer dizer que ele foi eliminado. Às vezes ela ficou ali. Ela não vai causar mal, mas ela está ali. E lá no futuro, vamos supor que a Thaís não deu para a Karen uma boa orientação sobre o uso do antibiótico. Explicando assim, ó, antibiótico começa a fazer o efeito depois de 72 horas que você toma. Se você tomar 3 dias e parar, é como se você começasse, é como se você pegasse a bactéria, tá falando de uma forma bem simples, e amarrasse a mão dela para trás, impedindo ali que ela continue a se multiplicar. Mas ela vai ficar ali ainda. Aquele tanto de bactéria que chegou, aquele ponto vai ficar ali, e tempos depois ela vai ser eliminada, ok? Mas daí vamos supor que você vai pegar a mesma bactéria ou da mesma classe. Resumindo, sabe o que vai acontecer? Como você não tomou aquele antibiótico, você deu resistência à bactéria. Ou seja, não vai matar. Aí acontece algo que é chamado choque séptico. Choque séptico nada mais é que a bactéria toma conta de uma tal forma do organismo que não chega uma hora que não tem antibiótico que mata, entra nos principais lugares do sistema de defesa, atingindo lá o linfócito T e o linfócito B, que são os dois componentes da parte branca do nosso sangue, ao ponto que não tem o que fazer, a pessoa morre. Vai fazendo antibiótico, vai fazendo, chega uma hora que não tem. Então, assim, ó, durante séculos, então, foi criado antibiótico, depois de muita experiência, mas o que está acontecendo? As pessoas têm abusado. E cada vez mais não está se conseguindo matar as bactérias. Está ficando o quê? Resistente. E os cientistas percebem que até as bactérias estão se revoltando.
Ou seja, estão deixando ela mais forte, tomando antibiótico de forma errada. Então, não pode. E aí, olha quanto tempo. Depois eu compartilho essa informação lá com vocês. Então, se continuar assim, ó, calcula-se que até 2050 vai ter pessoas, muitas pessoas, já, vai ter, não, já tem, né? Mas vai ter uma quantidade muito maior por causa dessas bactérias super resistentes. Vamos voltar a falar sobre o antibiótico. Ainda nesse projeto, nós teremos uma aula sobre noções de microbiologia. Eu vou voltar a falar sobre ele depois, tá? Então, só para que você saiba que a classe dos medicamentos que acabam inibem ou destroem as bactérias são os antibióticos. Outra coisa, os anti-inflamatórios. Eu gostaria, sim. Thaís, quero sua ajuda. Vamos supor, você está com infecção de garganta, mas você não... Desculpa, você está com dor na garganta. O que você vai tomar? Um antibiótico ou um anti-inflamatório? Anti-inflamatório. Por quê? A garganta está bem irritada. Porque... Não, porque é o seguinte, a diferença entre o antibiótico, porque o antibiótico só vai matar as bactérias, os sintomas, lá combater os sintomas só. Certo. Isso E não combate o vírus. Então, antibiótico, ele não mata vírus, ele mata bactéria, certo? Mas a inflamação, Isso. nem sempre ela é causada é porque vai ficar infeccionado. Um exemplo, se eu for aqui bater meu braço vai ficar o quê? Infeccionado ou inflamado? Inflamado. Inflamado. Então, a nossa garganta, às vezes, só inflama como defesa do organismo, entendeu? Mas não quer dizer que está infeccionado. Uhum. E um dos maiores erros do cliente é chegar na farmácia pedindo antibiótico porque está com a garganta infeccionada. Mas como é que ele sabe que está infeccionado? Para ter infecção, tem que ter presença de pus. Se não tem pus, é porque está inflamado. Aí, observe essa imagem que eu trouxe para vocês aqui. Então, se uma garganta está inflamada, não está infeccionada, olha só, vai ter calor, vai sentir quente, vai ficar vermelho. Você vai fazer assim no espelho, você vai olhar, vai estar vermelho, incha, dá dor e você fica com muita dificuldade de engolir. O bater é a mesma coisa. Você bateu, o local está vermelho, está com calor, está inchado, está com muita dor, você não consegue nem movimentar, não quer dizer que está infeccionado, está inflamado. Então, inflamação se combate com anti-inflamatório, não é isso? Isso. É isso mesmo, Thaís? Então, ó, eu vou continuar comunicando com você, porque às vezes não dá para perguntar para todos, precisa ativar o microfone de todos, de repente vocês podem não conseguir ouvir com a mesma clareza. Mas o que a professora quer que vocês anotem aí, que é muito interessante, que não é todo anti-inflamatório que é igual. Tem anti-inflamatórios, eles têm hormônios corticoides. Já ouviu a pessoa falando assim, eu estou tomando anti-inflamatório, eu estou muito inchada. Isso é verdade. Tem certos tipos de anti-inflamatórios que incha a pessoa, outros não. Então, aqueles que incham é aqueles que retêm líquido, mas a pessoa fica inchada, parou de tomar um medicamento. A hidrocortisona é um exemplo. Está tomando hidrocortisona, como nela tem hormônio, tem corticoide, vai inchar. Então, se alguém perguntar, é verdade que quando toma anti-inflamatório, é verdade que incha? É verdade que incha. Tá? E aí, existe aqueles que não são não esteroidais, ou seja, não causam inchaço. Nós vamos encerrar essa primeira parte, essa segunda parte da classe de medicamentos. E quando nós retornarmos, a professora vai ter que pesquisar o seguinte. Existe um anti-inflamatório que é o diclofenaco de sódio. Então, eu quero que vocês pesquisem ali e eu vou cobrar depois da próxima aula. Eu quero que vocês pesquisem, anotem ou printem tela, cada um vai fazer o que seja melhor. Mas eu quero que vocês pesquisem a diferença do diclofenaco de sódio o diclofenaco de potássio. E ainda,
Além do sódio e potássio, eu gostaria que vocês pegassem e vissem ali para mim a diferença dos anti-inflamatórios. Então, se eu falei que tem anti-inflamatório, que ele tem hormônio, ele tem corticoide, e existe anti-inflamatório que ele é não esteroidal. O que é um anti-inflamatório não esteroidal? A hora que nós retornarmos, nós vamos dar continuidade falando aí das classes dos medicamentos. Nós vamos retornar ali falando a partir da página 68. Agora eu vou encerrar esse momento, mas nós vamos ainda voltar falando de antialérgico. Então, tem antialérgico que não precisa de receita médica. E tem antialérgico que precisa. Então, como é que funciona? Você vai saber, principalmente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou retornar falando sobre as tarjas. As tarjas dos medicamentos. Ok? Então, eu gostaria de saber, até agora, nós falamos de várias classes aí, eu gostaria de saber assim, Thaís, Daniel, Karen, Matheus, de acordo com essas classes de medicamentos que nós falamos até agora, ficou alguma dúvida, Thaís? Não, acho que não. Acho que não. Não tem certeza? Você ficou aí, enquanto dá um intervalo entre essa aula e outra, você pega, coloca lá no grupo, ou pergunta para a professora quando a gente retornar, se não quiser falar agora, combinado? Daniel, Não, tudo bem. dúvidas? Karen? Matheus? Não. Não? Não. Não? Bom, então, assim, até agora falamos de classe dos medicamentos. Essas classes que eu expliquei, viu que para cada medicamento ele tem uma função. Quando a gente retornar, eu vou querer que você fale assim, se um cliente falar, ó, esse medicamento aqui que eu uso, aplicação otológica quer dizer que você vai retornar para a próxima aula e a professora vai explicar para você o que isso quer dizer. Vou colocar uma atividade lá no grupo. Então, você vai fazer essa atividade. 3 perguntinhas correspondentes ao que a gente falou aqui na aula. Se tiverem dúvida, me respondam. E quando a gente retornar, nós vamos dar continuidade falando, então, da classe dos medicamentos, ok? Vou interromper o compartilhamento de tela. Dizendo para vocês, é importante que vocês assistam a aula na íntegra, utilizem a apostila como apoio. Tem dúvida, anote. Às vezes está com vergonha, não quer perguntar ao vivo, pergunta no grupo, pergunta em particular para a professora, eu estou à disposição de vocês. Mas é importante que vocês assistam às aulas e quaisquer dúvidas, daqui a pouquinho a gente retorna para a próxima aula, dando continuidade sobre a classe dos medicamentos. Um beijo